Pronto, então a partir de agora estamos gravando aí nossa aula e vamos para os slides. Então, no nosso encontro passado a gente falou sobre essas questões, né? Falamos aqui sobre os prefixos métricos, né? Os múltiplos e submúltiplos. Então hoje acredito que você já sabe agora o que é quilo, o que é mega. Boa noite. O que é quilo, o que é mega, o que é giga, né? Mili, micro e nano. Então isso aqui tem que estar bem afiado aí na cabeça de vocês. E para ficar afiado, tem que fazer exercício, tá? E como é que tá? Estão fazendo a lista de exercícios? Dessas coisas, já fizeram? Eu só ainda não, mas vou começar a fazer hoje e amanhã acho que eu finalizo. Pronto, eu estou pensando o seguinte, eu estava pensando em colocar essa lista como questionário no Ava, tá? Como questionário fica como é que é? Vocês podem colocar a resposta de vocês lá e ele faz a correção automática e isso vale nota, tá? Fazer as listas em vez de fazer prova. Só que vai requerer que eu pegue todo o material que está em PDF, né, e coloque tudo lá nos questionários. Aí eu não sei se eu vou ter, possibilidade de Professor, fazer isso. Oi. o questionário do assunto de Lady Home tá encerrado já. Não, mas não começou ainda não. Eu vou liberar ele ainda. É que na verdade eu vou liberar ele para vocês fazerem. Quando eu der a aula que eu libero ele. Ah, entendi. Ele Tem tá uma data fechado. antiga. É que a data é antiga. Ele tá fechado, na verdade. Mas aí eu vou abrir ele depois. Se a gente der o assunto hoje eu abro ele e deixo ele nos dias aí. E professor, como é que a gente vai enviar esses exercícios? Tá em PDF lá, como é que a gente envia? Não, mas é isso que eu tô falando. Eu vou ter que mudar lá no Ava. Eu tô pensando aqui, eu vou ver se eu mudo para um questionário. Vai ficar tipo esses questionários aqui, ó. Ah, E aí entendi. você pegando suas respostas e jogando lá. Você pode até fazer no papel, se você quiser, para ter o rascunho tudo certinho. Aí depois você vai lá e clica lá no questionário, ele vai abrir as perguntas e você vai lançando lá suas respostas. E com isso aí você teria ele já corre sozinho e aí você teria a nota já automática lá. Positivo. Mas eu vou amadurecer a ideia ainda. Eu vou ver se eu consigo fazer alguma coisa para essa semana. Seria uma boa mesmo. Se eu conseguir, que é bom para vocês e é bom para mim, porque vocês organizam, em vez de fazer provas, estariam fazendo os exercícios, já seria a nota e já seria automática a correção para mim, no caso. Então adiantaria os dois lados aí. Só que eu tenho que ter esse trabalho inicial, né, de colocar lá. Mas eu vou pensar se eu conseguir fazer isso até esse fim de semana, aí na semana que vem eu aviso vocês. Mas de qualquer forma, vocês têm que fazer exercício para treinar, né? Então vamos lá. Ó. Então os prefixos métricos, a gente falou sobre isso, tá? Falou sobre isso também. Onde é que foi que a gente parou? Isso aqui a gente falou, isso aqui a gente falou também. Fizemos a conversão, né, de um número expresso em potência de 10 em número sem a potência de 10. A gente falou sobre isso, não foi no finalzinho da aula que a gente falou essas duas regras aqui, a regra 3 e a regra 4. Agora a gente pode falar a regra 5. Se eu estiver enganado, aí vocês me corrijam. Então, para falar da regra 5, o que diz a regra 5? Ela diz o seguinte, que se a gente quiser multiplicar dois números, né, expressos em potência de 10, a gente vai multiplicar os coeficientes e somar os expoentes. Vamos colocar um exemplo aqui, né, para ficar claro. Então, pensa que você tem um número aqui, ó, 5 vezes 10 elevado ao quadrado, né, a segunda potência, e você tem o número 3 vezes 10 elevado à terceira. Então, aquela regra diz o seguinte, se eu quiser multiplicar esses dois números, tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar aqui esses dois, tá, por 5 vezes 3, então 5 vezes 3 vai dar 15, vou repetir aqui a base, ó, vezes 10 elevado, tá, e eu vou somar agora esses dois expoentes aqui, ó, 2 com 3, vou somar eles, 2 com 3 vai dar 5, tá, então é isso. Então, segundo aquela regrinha, basta fazer isso. Somar, como é que é? Multiplicar isso aqui, a gente vai chamar de coeficientes, né? Coeficientes. E aqui a gente vai chamar de expoentes, tá?
Então a gente multiplica os coeficientes e soma os expoentes. Entendido aí? Ok, professor. Então, multiplica isso aqui para a gente ver, ó, 4 vezes 10 elevado à quinta, tá? E 2 vezes 10 elevado. Só isso. Façam esse produto aí. 6. Vai dar 8. Vai ficar 8, 9, 10 elevado à quinta. Vezes 10 elevado à quinta. a quinta, é. A sexta, não? Fica 8. É. A É sexta. mesmo, porque em cima do 10 ali não tem número, mas é 1, né? Isso, quando não tem aqui nada, significa que é 1, tá? Todo mundo lembra disso aí. Eu falei Então, no passado também. Então vai ficar 10 elevado a quanto aqui? A sexta. A sexta. Tá? Então quem achou que era a quinta, lembra que tem esse umzinho aqui, ó, escondidinho ali. É isso. Eu achei que era a quinta, mas depois eu lembrei desse 1 aí. Pronto. Então os demais aí, fica ligado nisso aí, nesse detalhe. É o Vou passar mais. refresh da memória. Pronto, vamos passar mais aqui para como é que é para desenferrujar a memória de vocês aí, ó. Então vai pegar isso aqui agora, ó. 1,5 vezes 10 elevado a 5, né? 5 não, vou pegar outro número. A quarta, tá? E aqui vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 2. Quanto é que vai dar esse resultado aí? Só seguir aquela regrinha lá. 3 vezes 10 a... A sexta. A sexta. Elevado. A sexta, Acho que é elevado a 2, né? tem gente que tá dizendo que é elevado a sexta, tá? Tem gente achando que é elevado a É 2. 2, porque vai ficar 4 menos 2 aí. Isso. 2 negativo. 2 negativo também, tem essa possibilidade aí. Pronto. Acho que vai ficar 4 aí, viu? Aí é 2, né? 4 menos 2. Isso, vai ficar 2, isso é 4 menos 2, isso. Isso. Fica 2. Vai conservar o sinal do maior, né? Isso, justamente. Vamos montar as continhas, que aqui a gente fez de cabeça, mas bora fazer as continhas nos anteriores para chegar nesse aqui, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho que fazer essa continha aqui, ó, no lugar do 5, ali eu vou escrever o quê? Eu vou escrever 2, tá? Mais 3, né? 2 com 3 que dá o 5, tá? Aquele 5 lá que a gente viu antes. Deixa eu apagar daqui e escrever embaixo, ó. 15 vezes 10 a quinta. Mesma coisa esse aqui, ó. No lugar do... Ali eu vou escrever 8 vezes 10 elevado a 5, tá? Abrir um parênteses aqui, ó. 5 mais 1. E 5 mais 1 deu 6 que a gente colocou. Agora esse aqui, vamos fazer da mesma forma. Vai ficar aqui, ó. Abre parênteses, vai ser 4 mais quanto? Agora o número que está ali é negativo, ó, menos 2. Vou colocar o menos 2 ali entre parênteses, só para separar ele, tá? Então veja que esse mais, tá? Que aparece aqui, deixa eu botar de outro verde aqui, ó. Esse mais que está aparecendo aqui equivale a esse mais aqui de cima, ó. Tá? É da forma, digamos assim. Todo produto a gente vai somar eles, que é o que fala lá naquele texto. E esse menos que está aparecendo aqui na frente do 2, ele vem de onde? Ele vem do próprio número lá, ó, que é negativo. Então a gente vai ter que resolver desse jeito aqui, ó. Vou ter que resolver essa operação que está aqui em cima, dentro desse parênteses. Então vou repetir o resto tudo aqui, ó. 3 vezes 10 elevado. E aí você tem que fazer essa continha. Então quando você tem 4, né? E está somando aqui com menos 2, né? Vai fazer o que aí? Você vai calcular a diferença, né, igual falaram aí. Vai calcular a diferença, 4 menos 2 vai dar 2 e vai prevalecer o sinal do maior. Nesse caso aqui é o sinal do 4, né? Que é positivo. Você vai ter isso, ó. Então, isso aqui vai resultar em 3 vezes 10 ao quadrado. Eu pensei que na multiplicação o jogo de sinal era diferente do que na adição e subtração. Não, vem cá. Aqui é uma coisa, aqui é adição e subtração. Na multiplicação sozinha, se fosse 4 vezes, né, menos 2, aí ia ser diferente. Aí você tem que fazer o jogo de sinal. Aqui na frente, você subentende que tem um mais, né, e vai fazer o produto desse por esse, né, e vai como é que é? Vamos pegar primeiro aqui, 4 vezes 2 vai dar 8, né, e aí o sinal
Você vai fazer o jogo de sinal aqui, ó, do produto. Sempre que você tiver mais vezes menos ou menos vezes mais, tá? Isso aqui vai dar negativo, tá? Então aqui vai ser negativo. Então o jogo de sinal deles é diferente mesmo. Então aqui é produto, né? Produto. E aqui é soma, ó. Soma. E aí, ó, a dança que a gente faz com sinais é diferente. Ah, sim, eu confundi. Beleza. Lembra o seguinte, que aqui, na verdade, e aqui no meio tem um produto. Na verdade, a gente está fazendo o produto, né? O produto desses dois númerosões aqui, ó. Só que aí, para fazer o produto, a gente tem que fazer uma sominha. Essa sominha lá só dos expoentes. Tem essa informação aí também. Vou passar mais um aqui para vocês treinarem. Deixa eu inventar um número aqui. 7,5 vezes 3. Opa. Aqui, vezes 10 elevado a menos 1, tá? E aqui, vezes 10 elevado a 2. E aí, quanto é que vai dar isso aí? Esse produto. 22,5. 22,5. Pronto, tá aí, 22,5. Vezes 10. Vezes 10 elevado a quanto? Seria elevado a 1, mas aí não precisa colocar. Pronto, então o colega aí disse que é 10 elevado a 1, tá? E os demais concordam ou discordam dele? Quem tá falando isso só para eu ficar sabendo aqui? Kaique. O Kaique, né? Depois eu tenho que lembrar de pegar o nome dos outros aí, para ir conhecendo vocês. Então o Kaique falou que é 10 elevado a 1, né? Que não precisa colocar, então a gente deixa só vezes 10. E os demais, o que acham? Será que o Kaique tá certo? Será que ele tá errado? Então, se tiver dúvidas, tá? Você tem que seguir aquele procedimento que a gente falou. Então, você vai multiplicar os coeficientes, tá aqui, né? E vai somar os expoentes, que tá aqui. Então, esses dois aqui vai ser um produto, e esses dois aqui você vai fazer uma soma. Então, você vai fazer essa conta e confirmar se a resposta dele tá igual à sua ou não. Deixa eu autorizar a entrada de alguém aqui. Então vamos lá. Então Kaique está certo isso, tá? Vamos confirmar aqui por que ele está certo. Então Fica menos 3, professor, aí se for somar aí. não, fica menos 3 não, a gente vai somar. Somar é só você lembrar. Mais 3. Não. Somar é fácil, tá? Pensa que é dinheiro aqui, ó. Você quer somar esse cara Fica por baixo. Não precisa colocar, não. Isso. Quer dizer, pensa que é dinheiro. Você pensa que aqui é R$1, tá? Você tem R$1, você deve R$1, né? Negativo, você deve R$1, e o positivo aqui, quando não tem o sinal positivo, é que você tem, nesse caso, R$2. Então, se você tem R$2 e deve R$1, vai sobrar quanto aí dessa história? R$1. Sobrar R$1. Só que esse R$1 da gente aqui, a gente geralmente não coloca ele, tá? Se quiser, pode colocar, não tem nada não tem problema não. Mas nesse caso, a gente pode omitir. Isso, pode omitir. Então vai ser um mesmo aqui. Sobre esse 1 aqui, vamos conversar sobre ele, ó. 10 elevado a 1, tá? Ele é diferente, tá? De 10 elevado a 0, né? Apesar de que ele é igual a 10 sozinho, tá? Vamos separar essas coisas aqui, ó. Então, se eu tiver 10 sem o 1zinho, sem nada aqui em cima, ó, subtende que aqui a gente já tem um 1, que está aqui do lado. Ou seja, isso aqui, um é igual ao outro. Que é diferente, tá? De eu colocar 10 elevado a 0. Tem gente que pensa que quando eu não tenho nada ali em cima, né? Fala, não, ele não tem nada aqui em cima do 10 é porque é 0, tá? Não é não, tá? E esse 10 elevado a 0 é quanto? Lembra? É igual a quanto? Igual a 0. Não, é outro número. Se tiver qualquer número elevado a 0, ele é igual a quanto? Igual a ele mesmo. Também não. Vai ser igual a 1, professor? Igual a 1, certo? É igual a 1. Sempre que eu tiver 10 elevado a 0, esse 10 elevado a 0 é igual a 1. Tá?
vai fazer sentido aqui. Deixa eu fazer um próximo exemplo envolvendo 10 elevado a zero, só para vocês verem ele trabalhando aí. Vou pegar... Deixa eu ver aqui, 5,5 vezes 10 elevado a zero, tá? E aqui eu vou botar 0,5 vezes 10 elevado a 1. Faz esse produto aí, por favor. Enquanto eu libero, deixa eu liberar alguém aqui. Emerson. Lembrando, vocês podem usar a calculadora também, né? Depois a gente vai lembra aí, alguém me lembra pra gente fazer. 2,75. Não entendi. É porque eu tô no mercado aqui. 2,75. Não dá pra usar nada. 2,75. 2,75. Pronto. Vezes 10 elevado a quanto? A 1. A 1, né? 10 elevado a 1. Os demais aí concordam com o colega aí? Quem foi o colega que falou dessa vez? Vai cair aqui. Alex. Alex, né? Bom. Então, gente, ó, isso aí mesmo, tá? Então vai ser 2,75 mesmo? 5,5 vezes 0,5 dá 2,75? Bora fazer aqui, eu estou em dúvida. 5,5, tá? Vezes 5. Vai pegar aqui esse número 5 vezes 5 vai dar 25, né? Então 5 e vai 2. Esse vezes esse vai ser 5 vezes 5 de novo, vai dar 25, só que já tem 2 ali em cima, vai dar 27. Então eu escrevo 27. A vírgula aqui, ela vai andar quantas casas aí pela essa expressão que a gente montou ali? 2. 2 não. A vírgula de baixo está onde? Vou marcar aqui. A vírgula de cima está aqui em cima, né? Onde a gente consegue ver. E a de baixo está onde ali? Uma casa, né, no meio entre o... Voltando. Não, essa daqui está aqui, ó, nesse canto. Sempre que não tem a vírgula, lembra que ela está sempre no cantinho ali, ó. Tá? Ou seja, ela não vai contar. A gente vai ter que igualar as vírgulas. Significa que... Eu vou passar uma linha aqui, ó. Que essa vírgula de cima, ela vai ter que andar uma casa, né? Ou vamos pegar de baixo, na verdade. É o contrário aqui. Significa que não é de cima mesmo. Estava certo ali, eu falei errado. Significa que a gente vai andar uma casa, tá? A nossa vírgula vai andar uma casa para equivaler a essa distância daqui, ó. Então só vai andar uma casa. Nesse caso, ela vai andar só uma. Ela tá aqui, ó, nesse canto, tá? Ela vai andar e vai vir para cá. Por conta daquela vírgulazinha que estava lá em cima. E a de baixo não influencia nada, porque a de baixo já estava no cantinho, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter o quê? 27,5, tá? Não vai ser 2,75, não. Entendido aí? Ou eu fiz confusão? Ok, professor. Professor, acho que não dá 27,5, não. Dá não? É porque você multiplicou por 5, é 0,5. Ah, é 0,5, desculpa, eu olhei errado aqui. Você tem razão. Na verdade, eu estava olhando os números aqui, olhando esse e olhando de baixo, e estava enxergando, embaixo eu estava enxergando 5. Você tem razão. É 2,75. Tem razão. Eu errei aqui. Aqui é 0,5. Então, de fato, são duas casas, né? Vai andar uma aqui para cima e vai dar outra equivalente a essa. Então, vai dar 2,75. Foi mal aí, eu achei que tinham errado e eu que estava errado. E sobre o expoente, tá direto aqui, né? O expoente é só somar 0 com 1, né? Vai dar 1. E aí você ou deixa o 1 se quiser, ou então pode deixar 100 também, e dá na mesma. Bora fazer mais um aqui para a gente fechar essa parte dessas continhas. Vezes 10 elevado a terceira. Então faça esse produto, por favor.
Deu 0,3. E o restante, 0,3 vezes 10 elevado a quanto? (0,3) 10 a menos 1. Pronto, quem foi que falou aí? Autorizar Salomão aqui foi Emerson. Então, é isso aqui, ó. 1 vezes qualquer coisa, né? Vai ser sempre qualquer coisa. Então, se eu fizer o produto aqui de 1 vezes 0,3, né? Vai dar 0,3. Vezes 10 elevado. Então, se a gente somar aqui, ó, 4 com 3, né? Ou pensa aí, você deve R$4 e tem R$3 no seu bolso, vai pagar a sua dívida. Vai ficar o quê? Vai ficar devendo R$1 ainda, né? Um negativo. Menos 1. É isso. Então, tá aí, ó. 0,3 vezes 10 é menos 1. Então, acho que já deu para entender aí, né? O produto é só fazer isso. Produto mais produto. Conserva a base, que esse aqui, a base, nesse caso, é sempre 10, e soma os expoentes. Sempre isso. Então, vamos lá para os slides, vamos continuar avançando aí nos assuntos. Para dividir, tá? Para dividir, a gente vai fazer diferente disso aqui. Nesse caso aqui era o produto, né? E aqui era a soma. Nesse caso, a gente vai fazer a divisão e a diferença. Vamos pegar um exemplo aqui. Então, se a gente tiver o número 15, tá? Vezes 10 elevado à terceira e o número 5 vezes 10 ao quadrado, e a gente quiser dividir eles dois, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar esses dois primeiros números aqui e vamos dividir um pelo outro, tá? Fazer essa divisão. E os expoentes aqui agora a gente vai fazer a diferença, tá? Uma subtração. Vai fazer essas duas operações. Então, nesse caso aqui, ficaria o quê? 15 dividido por 5 dá quanto? 3. Vai dar 3, né? Vezes, eu vou conservar a base, né? Vezes 10, né? Elevado. Eu vou fazer a diferença. 3 menos 2 vai dar quanto? Dá 1. 1. Isso. Dá 1 positivo, ou então posso deixar do jeito que está ali, né? Se eu preferir. Então, é isso. Então, tá aí a resposta. 3 vezes 10 é a primeira. Vou passar alguns para vocês fazerem. Tá? Oi. Não. Então, dividam isso aí, por favor. Enquanto isso, eu vou fazer no outro. 0,45, professor. Mas e o resto? Vezes 10 elevado a quanto? Tem que ser a informação completa, não pode ser só uma parte não, tá? Menos 3? 10 a menos 3. A 10. 10 sobre Menos 3? Vai pensando aí, deixa eu ir fazendo outro aqui. Tá bom, vou falar com ela aqui. 4,5 vezes 10. 5, 10 a menos 7. 5, 10 a menos 7 a primeira? Eu acho que é menos 3, É. né? Menos 3, né? Espera aí que a gente vai ver. Vou responder no papelzinho aí. E aí, daqui a pouco a gente vê todas. Deixa eu ver um pouquinho de nada aqui. Deixa eu liberar para Lucas. Escrevi mais duas aqui. A outra é 9, 10 a menos 1. 9 vezes 10 elevado a... Menos 1. 6.
Essas 3 eu acho que já é suficiente. Então vamos respondendo aí, daqui a pouco vocês me falam aí como é que tá as respostas. Vou mandar o link da aula para o grupo. Eu já mandei o link aí antes. Fábio. O primeiro é Dá o link. Vou falar o primeiro aí, pode dizer. 5 5 vezes 10 menos 3. menos 3. Os demais concordam aí? Menos 7. Menos 7. Deixa eu escrever aqui, ó. 5 vezes 10 a menos 7. É menos 3 mesmo. Menos 3. Mesmo? É menos 3, pô. 3, rapaz. Menos 3. É porque é É menos 5. divisão. Divisão e subtração. É. Eu vou colocar menos 3 também. E aí? Você deve Mais alguém? 5, vai pagar. Você deve 5, vai pagar. O primeiro eu vou ganhar, deu 3. diferente, professor. Ah, não, é dividido. Tá dividido aqui, ó. Cancela, cancela. Então, entre essas duas respostas aí, até então, né? 5 vezes 10 a menos 3 e 5 vezes 10 a menos 7. Lembrando que é uma divisão, tá? O produto já ficou para trás aí. Agora é divisão. E qual é a regra da divisão? Vocês lembram que a gente falou aí? Esses dois números aqui eu vou fazer. Esses dois aqui a gente faz o quê? Aí. Somamos. Esses dois aqui a gente divide, tá? Subtração. Esses dois que eu estou circulado aqui divide. E agora esses outros dois aqui, que é os coeficientes, Soma. a gente faz o quê? Ah, tá, desculpa. Nossa. Aqui é divisão, então a gente vai Isso. subtrair, tá? Diminuir um do outro. E vai ser sempre diminuir o que está em cima do que está embaixo, tá? Subtração. Então bora fazer aqui, ó. Isso, vou fazer. Então 1,5 dividido por 0,3, tá? Vai dar quanto? 5. Disseram aqui vai dar 5, né? Se tiver dúvida, vamos fazer aqui, ó. 1,5 dividido por 0,3. Como os dois têm a mesma quantidade de casas decimais, eu posso multiplicar aqui por 10 e multiplicar isso aqui por 10, vai ficar 15 em cima, né? E aqui vai ficar 3. 15 dividido por 3 vai dar 5, e não vai sobrar nada. Então vai dar 5, essa primeira parte. Então, até aqui está todo mundo acertando, né? Vezes 10 elevado a quanto? Então vamos montar aquela regrinha lá. A regrinha eu vou pegar esse primeiro número, tá? Vou colocar um sinal de menos e vou pegar esse segundo número. Vou escrever aqui em cima, ó. Menos 5. Vou botar ele entre parênteses aqui. Esse menos grandão que está ali em cima, ó. Eu vou repetir ele aqui embaixo. Então vai ficar aqui, ó, menos, tá? E agora eu vou colocar o número 2, que é o número que está ali embaixo. 2. Então é essa conta que a gente tem que fazer. Menos 5 menos 2. Vai dar quanto isso aí? Menos 7. 7 positivo? Ah, tá. Menos 7. Menos 7. Conserta o final e soma o. Isso. Então veja aqui. Agora, se a gente pensar na lógica do dinheiro, a gente está devendo R$5 e está devendo também R$2. A gente está devendo quanto aí? R$7. R$7, né? Menos R$7. Então vai ficar aqui, ó. 5 vezes 10 elevado a menos 7, tá? Tá, a resposta de baixo aqui tá correta, tá? Essa daqui não. Entendidos, hein? A subtração, a divisão não deveria subtrair o expoente? A gente tá subtraindo, velho. Deixa eu montar de novo a subtração ali. A gente tá pegando menos 5, tá? O número que é negativo. Positivo? Esse 2 não é positivo? É positivo. Sim, o 2 é positivo, mas a gente tá subtraindo. Tem um menos da fórmula ali, tá? Deixa eu tirar ele aqui, ó. Aqui tem um mais aqui, mais 2 de vocês, ó. O menos que eu botei a seta em verde ali, ó. É menos da própria fórmula, ó. A gente colocou o menos aqui no meio. O 2 de você, que é positivo, tá aqui o sinal dele positivo. E ele veio e apareceu aqui positivo, ó. Ele tá ali. Então a gente tá fazendo essa conta aí, ó. Menos 5 menos o mais 2, tá? E aí, dá quanto essa conta aí? Dá menos 7, tá? Aqui você faz o jogo de sinal, né?
E deixa eu fazer aqui, ó. Esse com esse aqui você vai fazer o jogo de sinal, é um produto, você está pegando aqui como se fosse ó, menos 1 vezes mais 2, né? Vai dar menos 2, e aí você vai ficar com essa conta aí, ó, menos 5, menos 2, que aí vai dar menos 7. Ele daria outro resultado se o 2 fosse negativo também. Isso, só daria outro resultado se o 2 fosse negativo, justamente. Ah, entendido aí, entendido. Justamente, a ideia foi boa aí. Se botasse aqui menos 2, aí ficaria menos com menos 2, ficaria mais 2 aqui, ó. E aí sim daria aqueles menos 3 daquela hora. Justamente. Vou desfazer aqui para não confundir. E essa segunda letra B aqui, ó. Deu, se vocês fizerem, deu conta aí. 4,5 dividido por 0,5 dá quanto? 9. 9 vezes 10 elevado a quanto ali agora? Agora vai ser 3, né? Porque o 1 é negativo, né? Vai ficar menos 2, menos 1. Aí vai ter jogo de sinal aí. Fala só a resposta. A sua dá 3 positivo ou 3 negativo? Você que falou que dava 3. Agora dá menos 1, né, pessoal? Esse mesmo dá menos 1 porque o 2 é negativo. Menos 1, segundo o rapaz aí. Mas alguém achou diferente aí? Do menos 1? Menos 1 também. Menos 1 também? Então vamos fazer aqui passo a passo, tá? Então eu vou fazer aqui, eu vou pegar esse número que tá todinho aqui e vou botar dentro do parênteses aqui, ó, menos 2, tá? Vou colocar um menos agora, que é o menos da fórmula, tá? Vou fazer até grandão aqui, ó, um menos grandão aí, ó. Menos, tá? Eu vou pegar esse outro conteúdo que tá aqui embaixo agora, ó, e vou colocar entre parênteses também, só para você enxergar aí, que são coisas separadas uma da outra. Eu acho que vai ficar positivo aí, um positivo, né? Isso, pronto. Fica menos 1. Então vamos lá, ó. Então aqui eu tenho menos daqui, juntamente com esse menos aqui, já que é um produto, vai ficar menos com menos, vai dar mais, né? Então mais 1. Vou repetir o menos 2 que a gente tinha ali, vai dar menos 2. Menos 2 mais 1 resulta em quanto? Menos 1. Menos 1. Então a resposta... resposta... fica devendo mais 1. Isso, vai ficar 9 vezes 10 elevado a menos 1. Então essa aí vai ser a resposta. Veja que não é difícil, é só ter atenção, tá? E quanto mais você faz exercício, mais você vai treinando, mais afiado você fica, tá? Você fica... Na verdade, não é difícil, a verdade, às vezes a gente confunde, ele é confuso, né? Porque mexe com os sinais e confunde a cabeça. Isso, e por isso que é bom treinar. Quando você treina, chega uma hora que já fica natural. Você bate o olho e já começa a enxergar as coisas, tá? Não precisa nem fazer. Exatamente. E esse... Oi, fala. A regra sinais iguais, sempre positivo, sinais diferentes sempre negativo. Para esse produto não se aplica essa regra. Não, como é que a regra tu falou aí? Que números... Sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, isso negativo. É produto. É a regra do produto, tá? Se eu tiver menos vezes menos ou mais vezes mais, né? Mais, isso aqui vai resultar em positivo, tá? Vou botar uma setinha aqui, ó. Isso aqui é pro produto, ó. E aí, se forem diferentes, né? Menos vezes mais ou mais vezes menos, isso aqui vai dar negativo pro produto. Mas ali a gente tem também, além do produto, a gente tem soma também ali, ó. Soma ou subtração, né? Vamos chamar só de soma. Então, na soma que a gente tem lá, a gente tem um número positivo, né? Vamos supor que tem um número positivo, né? Somado, tá? Esse sinal aqui não é a soma, a operação de soma que está fazendo, com outro número que é positivo também. Nesse caso aqui vai dar um resultado positivo, né? Deixa eu botar... Se tivesse, por exemplo, no sinal de mais aí, o sinal de menos... Isso, bora botar mais, aqui mais, e aqui um númerozinho de menos, por exemplo. Aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer esse jogo de sinal aqui, ó, que a gente está fazendo. Fazer esse jogo de sinal usando essa regra daqui, ó. Nesse caso é justamente essa daqui. E depois que você faz a regrinha, aí sim você vai e vê lá o que sobrou. Se foi, nesse caso aqui vai ficar um número positivo e um número negativo. Eu vou chamar aqui A positivo, né? E outro número negativo. E aí você vai fazer a conta aqui com eles, a diferença, né? Fazer essa diferença e vai prevalecer o sinal do maior. Tá? Então tem toda essa caminhada aí para ser feita. Tá certo.
Vamos lá. Então é o que ele tá fazendo aí. Então bora subir aqui. E esse daqui, vocês fizeram, deu o que nessa letra C aqui? Vai dar 30. 30? 10. 30 vezes 10 sobre 4. 30 vezes 10 elevado à quarta, positivo. É o que o rapaz falou aí. Os demais concordam com ele? Foi quem que falou? Deixa eu ver aqui. Fala aí quem falou, acabou de falar. Adriano. Pronto. Adriano falou que é isso aí, gente. 30 vezes 10 à quarta. O que vocês acham aí? É isso mesmo, eu fiz assim também. É isso mesmo. Eu acho que é isso, né? Uhum. E os demais acham que é isso também? Eu concordo com. Pronto. Então, bora fazê-lo aqui, né? Então, se a gente dividir... O jogo de sinal não fica positivo, não, professor? Ficaria positivo como? Fala aí. Tipo assim, o sinal de subtração aí, menos com menos. E daria quanto a Daria resposta mais? final? E daria quanto a resposta final? Seguindo sua lógica aí. No caso, se fosse somar mais, ia ficar, no caso, 8. É isso mesmo. 10 elevado a 8. Será que, e agora? Será que é o de cima ou será que é o de baixo? Ele tá certo, professor, de baixo. Pronto. Vai ser o de baixo mesmo. Vamos fazer a conta aí para vocês verem, tá? Então, primeiro é dividir ali, ó. Dividir 90 por 0,3. Como os dois números têm uma casa decimal apenas, se multiplica 10 em cima, multiplica 10 embaixo. Essa vírgula anda uma casinha para lá. Essa outra anda uma casinha para lá. Opa. E acaba sumindo ali, ó. As vírgulas. Então, 90 dividido por 3 vai dar 30. Então, essa primeira parte está certa, 30. E aí, vamos fazer a questão do jogo de sinal, né? Ou fazer essa diferença, na verdade, aqui agora. A gente já fez a divisão, que está aqui em cima. Opa, divisão. Vamos fazer agora essa subtração. Então, vou pegar esse número 6, colocar aqui embaixo, ó, 6, menos, que é da fórmula, deixar bem grandão, botar aquele menos 2 ali, ó. Vou repetir ele do jeito que está. Então, se a gente fizer agora o nosso jogo de sinal, ó, esse menos com menos aqui vai dar mais 2, né? E aqui eu vou repetir o 6, que já está positivo. 6 mais 2 vai dar 8. Então, a resposta é essa aqui, ó, 30 vezes 10 elevado à oitava. É isso aí que complica, né, Thiago? Eu jurava que era 4, tá vendo? Fica ligado aí, né, nos detalhes. É. Então é isso, ó. Então a resposta vai ser 30 vezes 10 elevado à oitava. Esse jogo de sinal aí confunde. Mas por isso que é bom você escrever e fazer as continhas mesmo, igual eu tô fazendo aqui, ó, botando os números mesmo, colocando. Lembra que esse primeiro sinal aqui, esse grandão aqui, ó, ele é da fórmula, então ele tem que estar lá sempre. E esse outro aqui depende do número que tiver aqui. Se o número for negativo, ele entra. Se for positivo, ele não entra, né? E aí você é bom escrever mesmo essa linha todinha para você enxergar isso. E aí fazendo passo a passo. Mas é isso. Então essa é a regra para dividir. A gente falou então da regra para o produto e falando da regra da divisão. E veja que isso vai facilitar a vida de quem for fazer as contas no papel, né? Porque todo mundo com potência de 10 vai ficar bem tranquilo aí de você multiplicar ou dividir, fica bem fácil. Depois você entende essa regrinha, as regrinhas. Bora falar um pouquinho agora de arredondamento de número, né? Antes de falar de arredondamento, vamos falar de soma e subtração, né? Já estou falando aqui, vamos falar sobre soma e subtração de números em potência de 10. Então, se a gente tiver, por exemplo, o número 10, né? 10 não, pegar outro número. Pegar o número 5, tá? Vezes 10 elevado à terceira, mais 3 vezes 10 elevado à terceira. Então, para fazer essa soma aqui, alguém sabe como é que faz ela aí? Então, compressor funcionando aí. Multiplica a base e soma os expoentes. Veja que agora é a soma, tá? Agora aqui eu estou somando, ó. Eu não estou fazendo produto. Isso aqui é a soma. Oito, 10 a terceira. 8 vezes 10 a terceira. E o que você fez aí para chegar a esse valor?
10 é fator comum. Puxa ele para fora. Isso, o 10 é comum, tá? O que o rapaz fez aí? Ele botou o 10 em evidência, né? 5 mais 3. Ele fez isso aqui, essa conta. Ou botou do lado de lá, né? Para ficar mais na mesma organização que vocês já estão vendo aí. Então ele fez isso aí. Então essa ideia dele é boa. Tá? A ideia é boa. Mas vamos colocar mais exemplo aqui. Vamos pensar agora que fosse 5 não, vou botar outro número, né? 6 vezes 10 ao quadrado mais 4 vezes 10 à terceira. E agora? Como é que soma isso aí? Dez a quintos. 20, 10 a segunda. 20 vezes 10 a segunda? Onde é que você achou 20 aí? Me fala aí. Ah, tá. 10 a segunda é comum. Entendi. Agora eu entendi onde é que você achou o 20. Vai ser 20 mesmo? Será que vai ser 20? Eu entendi o que você tentou pensar aqui, mas eu não sei se está certo, não. Vamos bora fazer aí para poder ver se está certo mesmo ou não. Então, os demais, se não estão acompanhando o raciocínio aí, qual a ideia? Tá? Vamos pensar, vamos fazer um rascunho primeiro aqui, ó. Se eu pedisse você para somar esses números aqui, ó, 0,23 mais 0,5. Qual a regra que vocês conhecem aí para poder somar esses dois números escritos em fração aí, de forma decimal, aliás? Corre uma vírgula aí, né? Correr a vírgula por onde? Por quê? Vírgula com vírgula. Isso, a regra é essa, vírgula com vírgula. Essa é justamente a regra. Então você vai montar o quê? Vai montar 0,23, 0,5. Sendo que tem a vírgula embaixo de vírgula aqui, ó. Então essa é a regrinha aí, para você fazer essa soma. Então essa mesma regrinha aqui, a gente tem que trazer ela para cá também, tá? O rapaz aqui que eu não vi quem foi, que respondeu a primeira, foi quem que respondeu a primeira aí aquela hora? A gente falou aquela resposta que estava certa. É tímido? Escondeu aí. Foi Emerson. Foi Emerson, foi? Pronto. Então o que Emerson fez aqui, na verdade? Ele enxergou aqui, não sei se de maneira intuitiva ou não, Alex. que quando Alexa foi... Alex, né? Então enxergou que como as bases são as mesmas, tá? Equivale a você ter vírgula embaixo de vírgula ali, tá? Lembra que essa potência de 10, juntamente com a posição da vírgula que está aqui do lado do número, ela vai dizer onde é que está a vírgula naquele número, certo? A mesma coisa para esse número de cá. Essa posição da vírgula aqui, juntamente com essa potência de 10, vai dizer onde é que está a vírgula dentro desse segundo número. Então, para somar essas duas parcelas, tem que estar vírgula embaixo de vírgula. Nesse caso aqui, já está certinho, ó. A vírgula já está no cantinho, esse aqui, a vírgula está no cantinho, também no 3, e as potências são as mesmas. Então, significa que o número já está com vírgula debaixo de vírgula para você somar. Então, por isso que, nesse caso ali, foi mais direto, né? 5 mais 3 vezes 10 a terceira. Só fez somar esses dois caras aqui e conservar essa potência de 10, que é a mesma para os dois. Então, deu esse resultado aí, 8 vezes 10 a terceira. Vamos agora para de baixo. A de baixo, a gente tem o quê? A vírgula desse 6 está onde ali? Alguém sabe dizer aí? Depois dele. Depois dele. Centena. Isso, está ali. Agora, e aqui a gente tem o quê? A gente tem o número vezes 2 elevado vezes 10 elevado ao quadrado. Para esse, e para o colega dele, você já tem vezes 10 elevado a terceira, tá? E aqui a vírgula está na mesma posição, aqui supostamente está aqui na mesma posição de baixo. Só que os valores aqui são diferentes. O que a gente pode fazer aí para melhorar essa situação? É 4,6. Acrescentar o final 0. Acrescentar o final 0? Não. A gente vai ter que igualar esses dois fatores aqui, ó. O 2 e o 3. A gente vai ter que igualar. Ou esse 2 vai ter que se transformar em 3, ou esse 3 vai ter que se transformar em 2. Então, você vai acrescentar a vírgula e um 0 aí no número 4 ou no número 6, ou acrescentar o que há, dependendo de onde você for mexer. Vamos fazer de um caso, fazer de outro, para você ver que em um caso é o que você falou, no outro não vai ser, tá?
Outro vai ser o Seria contrário. através do MMC? Não, esse não. Aqui é só aquilo que a gente viu na aula passada, que é fatoração. converter. Não é fatorar, não, é só converter o mesmo número. Tá? Bora fazer aqui, ó. Deixa eu fazer aqui no canto. Por exemplo, 6 vezes 10 ao quadrado, né? Eu quero transformar ele vezes 10 à terceira. Tá? Se eu quero levar ele para 10 à terceira, vamos pensar primeiro aqui, ó. Esses dois números. Quando eu vou pegar todo, na verdade, aqui, ó. Isso aqui tudo, isso aqui tudo. Quando eu peguei de 10 ao quadrado e levei ele para 10 à terceira, qual foi a operação que eu faço? Qual é a operação que eu faço para aumentar ele desse jeito aí? Que conta que a gente faz para poder o número sair de 10 ao quadrado e para 10 à terceira? Multiplicação. Por quanto? Por 10. Por 10, justamente. Então, isso aqui é a mesma coisa de multiplicar por 10, tá? Então, olha, veja que nesse lado aqui eu multipliquei por 10. Então, nessa parcela aqui, para o número se manter igual, eu vou ter que fazer que operação aqui para o número de cima se manter igual ao número de baixo? Multiplicar por 10 também? Não. A gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que dividir por 10, tá? Dividir por 10. 6 dividido por 10 dá quanto? 0,6. 0,6. Então, esse aqui vai ser o número. Deixa eu escrever aqui, ó. 0,6 vezes 10 à terceira, tá? Então, esse número de cima aqui é igual a esse número de baixo aqui, ó. Tá? Todo mundo acompanhou e aí, o raciocínio aí? E se duvidar que tá igual, o que a gente pode fazer para confirmar que eles são iguais? Da aula passada a gente viu aí. Então, você pode escrever ele, tá? Fora da potência de 10. Vamos tirar aqui a potência de 10 deles. Dos dois, do de cima e do de baixo aqui, ó. Então, vamos pegar esse número aqui, ó. Para escrever ele sem a potência de 10, a gente faz o quê? A gente coloca o 6. Quantos zeros eu vou colocar ali depois dele aí? Ou melhor, a vírgula vai andar quantas casas aí? A vírgula que está aqui, ela vai andar quantas casas aí para a direita? 10. 10 não. Duas, tá? Duas casas. Agora esse aqui, ó, 0,6. Vou escrever ele aqui de baixo, ó, 0,6. Essa vírgula que está aqui, ela vai andar quantas casas aí para a direita? 3 casas. 3 casas. Então ela tá aqui, vai andar uma, vai vir para cá, vai andar 2, vai andar 3. E aqui eu vou preencher com 0, ó, 0, 0. Esse 0 aqui, já que a vírgula saiu dali, ele não faz mais sentido. E o número que está embaixo é igual ao de cima, tá vendo? Então, um é igual ao outro. Então, está confirmando que os dois números, apesar de estar escritos de forma diferente, é o mesmo número. Equivale a 600 aí. Entendido? Entendido. Então, bora voltar. Então, pronto, vamos terminar aqui a questão. Então, aqui eu já converti, né, para a potência de 10, ou para a mesma base, né, do outro número. Então, o outro número eu vou repetir agora, ó. 4 vezes 10 à terceira. Então, pronto. E agora, o que a gente faz agora aqui? Conservo 10 à terceira. Isso, conservo 10 à terceira. E faço o que com essas duas parcelas aqui? Toma. Bora somar, né? 4 mais 0,6 vai dar quanto? 4,6. Isso, 4,6 vezes 10 à terceira. Então, pronto. Então, essa aqui é a resposta. Certinho aí? E tem outro jeito de responder também, tá? Professor? Oi, fala. Então, o objetivo é sempre manter, no caso, 10 com um expoente igual, né? Isso. A gente, sempre que tiver dois expoentes diferentes, a gente vai levar um dos dois para ser igual ao outro, tá? Porque aí a gente consegue fazer. Que seria o equivalente a essa regra que alguém falou aí, ó, que é vírgula embaixo de vírgula. Então, quando a gente coloca os expoentes iguais, a gente está dizendo ali que as vírgulas estão embaixo das vírgulas. Uma vírgula está embaixo da outra, certinho. Tá? Aqui tem outro jeito de fazer, tá? Outro jeito de fazer é você manter o 6, né? Vamos fazer aqui outra alternativa. Seria manter o 6 vezes 10 ao quadrado, a gente estava 6 vezes 10 ao quadrado, mais... Agora vamos converter esse 4 vezes 10 à terceira em 4 vezes 10, ou 4 não, em algum número aí, vezes 10 elevado ao quadrado também, ó. Que número seria esse ali agora?
Isso, vai ser 40. Só você ver que do 10 aqui, ó, desse 10 à terceira para o 10 ao quadrado, você está dividindo por 10, né? Se diminuiu uma vez só porque você dividiu por 10. Então, significa que esse outro número aqui, que é o 4, ele vai ter que multiplicar por 10. Tá? Então, ele vai multiplicar por 10 e vai virar 40. E pronto, aí você consegue resolver agora. E a resposta para isso aqui vai dar quanto? 10 ao quadrado. E antes dele vai ficar... Conserva ele. E agora você soma. Vai dar 46. Isso, soma 6 com 40 vai dar 46. Tá todo mundo acompanhando aí? Ok, professor. Pronto. E essa... Positivo, professor. Ok. Pronto. E qual a diferença desse número de cima que a gente achou antes para esse que a gente achou agora? A vírgula. A vírgula? Que mais? O 10 está... Pronto, tá mudando o quê? Mudou o expoente e a vírgula mudou de forma correspondente, tá? Mas o número é o mesmo, tá? A diferença é só a escrita, tá? A única diferença que a gente tem é a escrita, que o valor é o mesmo. Se a gente converter isso aqui, tá? Se a gente reescrevesse ele, isso aqui daria 460, tá? Fica como exercício para vocês. E esse aqui, 4.600, aliás, né? 4.600. Anotação científica. Isso, esse aqui vai dar 4.600 também, tá? Os dois aí dariam o mesmo valor. Então é isso, tá? Então soma vai ser desse jeito e subtração também. Subtração você só vai trocar onde tá esse sinal aqui, ó, de mais por menos, tá? Mas a lógica vai ser a mesma. Vai ter que levar os dois para a mesma base e aí ao invés de somar, você vai subtrair esses dois caras aqui. E a lógica é a mesma. Eu não vou nem fazer não, tá? Mas na lista tem lá para vocês treinarem. Vamos adiantar aqui, já passou 1 hora de aula já. Bora falar agora de arredondamento, tá? Então sempre que a gente fizer alguma conta na calculadora, certo? Ela vai dar um resultado quebrado para a gente. Ela sempre não, às vezes, né, ela pode dar um resultado quebrado. E quando ela der um resultado quebrado, a gente tem que saber o que fazer com esse resultado. Por exemplo, vamos pegar uma dessas aqui, ó. Pegando aquelas que a gente já fez antes. A divisão, né? A divisão geralmente dá mais quebrado. Na verdade, eu fiz a divisão tudo inteira. Eu vou pegar qualquer número aqui, vou inventar qualquer número. Então, vou pegar aqui 5, né? Dividido por 3. Por exemplo, você fez sua conta lá e achou 5 dividido por 3. Vamos escrever logo em potência de 10, né? Vamos pensar que era 5, né? No passado eu ensinei vocês como é escrever potência de 10, ensinei, né, na calculadora. Ensinou. 5SP, vamos supor, 5SP menos 3, eu ensinei a fazer isso, não foi? Aqui, ó, 5SP menos 3 dividido, né, por número 3 SP, cadê SP menos 2, por exemplo. Estou dividindo esses dois números aí, ó. Quando aperto igual, veja que dá um monte de número aí, tudo quebradinho, tá vendo? 0,166666666, tá? Aí eu ensinei, acho que para vocês também, a questão da notação científica. Eu posso apertar ENG aqui, né? E aí você vê que eu apertei ENG, virou 166 vezes 166, porque nesse caso é ponto, né? Ele chama de ponto, 66666 vezes 10 a menos 3. Se eu preferir escrever ele em potência de 10. Mas veja que tem um monte de 6666. Quando eu for copiar minha resposta, eu vou copiar esse monte de 666 para a prova. Oi? Só os 3 primeiros. Isso, a gente vai ver agora a regra. Vamos escrever só os 2 primeiros, na verdade. Não vai ser nem os 3, vai ser os 2. E vamos ver uma regra que a gente vai fazer o seguinte: vai ficar 166,6, nesse caso ali ficaria 67, tá? A gente vai ver o porquê. Vezes 10 elevado a menos 3. Então, se eu precisasse copiar aquilo ali, vamos supor que fosse a resposta de uma questão que eu estava calculando. Então, eu teria que escrever dessa forma. E qual vai ser a regra, então, para fazer esse arredondamento? Então, a regra está aqui, ó. Usaremos sempre 2 casas após a vírgula, tá? 2 casas. E aí, qual vai ser o critério aí para você arredondar? Veja, cadê a calculadora aqui? Veja que, para eu usar 2 casas depois da vírgula, então tá aqui o ponto. Deixa eu até aumentar aqui, né? É maior. Veja que aqui está o ponto, certo? Nessa posição. E as 2 casas, esse meia onde está o mouse, e depois esse outro segundo meia onde está o mouse. Desse terceiro meia para frente, onde eu estou o mouse para frente, eu não vou escrever mais nada.
Então, vou ter que fazer o quê? Eu tenho que observar esse último número aqui, ó. E isso, vai ver se ele vai passar de 5 ou não, tá? Se ele é maior ou igual a 5, ou se ele é menor que 5. E aí a gente vai ver se a gente incrementa ele ou não, esse númerozinho aqui. Vamos olhar ali na regra. Então tá aqui, ó. Se o algarismo a ser suprimido for menor do que 5, tá? O último, na verdade. Falei. Deixa eu escrever o número todo para fazer aqui, ó. Vai ficar 166,666. O ruim ficou cheio de 66, fica 666 vezes 10 a menos 3. Vou apagar isso aqui embaixo. Então, qual é a regra aqui? Ó? Vamos deixar duas casas, tá? Duas casas tá aqui. Então, a gente vai observar esse último número aqui depois das duas casas, ó. E a primeira regra é a seguinte, vamos ler aqui, ó. Se o número que a gente for suprimir, se ele for menor do que 5, deixamos o vizinho da esquerda como está. É esse número aqui, ó. Ele é menor do que 5? É maior que 5. Não, se ele é menor que 5, então a gente não vai fazer aquilo. Vamos para outra regra, né? Ele é maior que 5. Então aqui, ó, se o algarismo a ser suprimido for maior ou igual a 5, incrementamos o seu vizinho da esquerda em uma unidade. Então, nesse caso aqui, ele é maior do que 5, né? Então, tá aqui, maior. Então, a gente vai fazer o quê? Vai pegar esse vizinho dele aqui, ó, vou botar de outra cor, que tá aqui do lado, e vamos somar uma unidadezinha para ele, tá? Ele vai ficar o quê? Vai ficar 166,6, e agora esse 6 aqui, com esse 1, vai virar um 7. Isso, vai virar um 7. Então, pronto. Então, o número da gente arredondado vai ser esse aqui, ó. 166,67. A gente não vai escrever todos os que estão lá em cima. Se no caso o 6 fosse 4. Seria quanto aqui? Aí arredondaria para menos, não é isso? Menos não, ele manteria o jeito que estava. Ele tem, né? Ele ficaria o jeito que estava. Deixa eu fazer os aqui, ó. Vamos pegar esse mesmo exemplo, é 1,664, que é o que o rapaz falou aí. Nesse caso aqui, a gente escreveria quanto? Que número aqui agora? Ele seria aproximadamente por quem aqui? 1,66. Isso, 1,66. Então vamos recapitular a regra aqui, ó. Vamos pegar os dois números, tá aqui, e vamos observar o número depois. Então, se ele é menor do que 5, então a gente vai deixar do jeito que está. Vamos apenas omitir o que tiver daqui para frente. Nesse caso só tem o 4, né? Poderia ter mais números daí para frente. E vamos deixar só o 66 aqui, ó. Nesse caso. Vou fazer mais para vocês aqui. Deixa eu fazer outro aqui também. Vou fazer mais um. Pronto, então tem uns números aí. Tá um aqui no final. Vou chamar isso aqui de letra A, letra B, letra C, letra D. Aí vocês vão me dizer aí como é que tá as respostas para cada um, o arredondamento para cada um. O letra A é 12,75. Então, disseram aí que é 2,75. Vocês concordam? É isso mesmo. Letra B é 15,1. 15,1 ou 15,01? 15,1. Então vamos responder essa. Professor, eu não concordo com letra A, não. Eu imagino que letra A seja 2,74. Seja quanto? 274? Bom, 274. Então, bora corrigir aqui, né? Vamos corrigir a letra A antes de avançar para demais. Então, vamos lá. Vou olhar esses dois caras aqui, ó, esses dois vizinhos, né? E a gente quer duas casas. A gente vai olhar esse próximo número aqui, ó. E vamos avaliar ele. Ele é maior ou igual a 5?
Maior. Pronto. Se ele é maior a 5, o que a gente faz? Acrescenta unidade. Maior. A gente pega esse vizinho dele aqui, ó, e incrementa a unidadezinha dele, tá? Isso. Então vai ficar 2,70 e quanto ali? 75. 75. Então tá 75 mesmo. Então essa de baixo aqui tá errado, tá? Tá 75 mesmo. Bora pra outra aí. Quem não... o rapaz que a gente fala 2,74, entendeu aí? Alô? Sim, você entendeu? Falei, Beleza. entendi. Valeu. Certo, valeu. Então, no cal. A letra B, 15,099. Então, vamos de novo. Ó. Vamos pegar as duas primeiras casas, tá? Tá aqui. Vamos observar esse outro número aqui, ó. Ele é maior do que 5, ou igual a 5? Ele é maior. Maior. Então, Maior. eu faço o que aqui? 15. Mais um. Uma unidadezinha. E vou somar uma unidadezinha nesse cara aqui, ó. Então, se eu somar, tem um 0,9 mais umzinho ali, né? Aquele umzinho, vai dar 15,10. 15,10. 15,1. Isso, 15,10. 0,1. Seria 10. 15,10, que é a mesma coisa de 15,1. Né? Uhum. Então tá certo aí. Esse número, letra C, tem 9, um montão de 9 ali. Se eu quiser arredondar para duas casas decimal, vai dar quanto ali? Dá 10. 10. 9,1. 10,00, né? Isso. Que é a mesma coisa de 10, tá? Uhum. Que é a mesma coisa de 10. E esse de baixo ali, 2,0001. Ficaria como ali? Dá 2,0. 2,0. Pronto, então vamos pegar aqui, ó. Se eu pegar essas duas últimas casas e observar esse número aqui, ele é menor ou igual a 5? Menor. Menor que 5, né? Se é menor que 5, isso aqui permanece, né? Permanece. Do jeito que tá. Então vai ficar 2,00, que é a mesma coisa de 2. Isso. Então é isso. Então a regrinha é bem simplesinha. Só isso aí. Se eu entender isso aí, já tá tranquilo. Beleza? Beleza. A calculadora a gente já falou, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre os símbolos, tá? Vamos deixar um pouquinho a conta de lado. Depois logo a gente volta a usar elas aí. A gente vai usar já aplicada aí a eletricidade. Mas antes de trabalhar com ela, vamos falar um pouquinho sobre os símbolos que a gente utiliza nessa disciplina, né? E no curso, em geral, você vai usar nessa área, né? Então, por exemplo, se a gente tem aqui uma pilha, né? Essa pilha de 4,5 volts. A gente tem ali um interruptor e tem uma lâmpada. Se eu precisasse desenhar, a todo momento eu precisasse desenhar uma lâmpada e uma bateria, eu tivesse que fazer todo esse desenho aqui, ficaria muito trabalhoso, tá? Então, o que o pessoal fez? O pessoal inventou aí uns símbolos, tá? São símbolos e diagramas que, para representar, ao invés de ter que desenhar uma bateria, ter que desenhar uma lâmpada, ter que desenhar um interruptor. Então, eu desenho, eu represento isso aqui, nesse caso aqui, por exemplo, é um diagrama esquemático, tá aqui do lado. Então, essas barrinhas aqui, ó, uma barra maior, uma menor, outra barra maior, outra menor, isso aqui equivale a uma bateria, tá? Isso aqui vai representar uma bateria. Então, não vou desenhar bateria, vou desenhar esses tracinhos aqui, que é mais rápido do que eu desenho a bateria. No lugar de desenhar esse interruptor ali, tá? A gente vai desenhar essas barrinhas aqui, ó, uma bolinha, uma barrinha, tá? Então, isso aqui vai ser as duas bolinhas, na verdade, a barrinha. Isso aqui é um interruptor e ele está aberto, tá? Esse caminho vazio aqui significa que ele está aberto. No lugar de desenhar a lâmpada, lembra que a lâmpada vai ser sempre, ela vai ter o papel de fazer uma oposição aí à passagem da corrente. Se ela opõe a passagem da corrente, vai dizer que ela é uma resistência, né? Ela resiste à passagem da corrente. Então, o pessoal colocou um símbolo feito um zigue-zague aqui, para dizer que a corrente elétrica, ao chegar aqui, ela vai ter dificuldade em passar por aqui. Então, tem esse símbolozinho aí, feito esse zigue-zague. Então, no lugar de desenhar a lâmpada, eu posso desenhar esse zigue-zaguezinho. Uma lâmpada ou qualquer equipamento, tá? Que represente uma carga aí para o circuito. A gente vai desenhar esse zigue-zaguezinho. E no lugar dos fios, tá? A gente vai desenhar essas linhas retas aqui, ó. Sempre fazendo ângulos de 90 graus, tá? Não tenta fazer torto, não. Tenta fazer sempre retinho, bonitinho. Então, isso aqui vai ser uma representação de um circuito elétrico. Se a gente utilizar aqui a forma aí do diagrama esquemático. A gente vai ter essa representação aí.
Então, vou fazer um aqui, né? Só para vocês verem como é que fica. E na mão você não vai ficar certinho, igual do computador, mas você tem que tentar fazer bonitinho, tá? Então, você vai fazer aqui a bateria, né? A bateria é desse jeito, né? Lembra que além da bateria, você tem também a pilha. A pilha, só uma célula de pilha, é desse jeito, tá? Uma barra maior, uma barra menor. Sendo que a barra maior representa o positivo e a barra menor o negativo. Aqui, no caso, com uma bateria, você tem que subentender que tem várias células. Mas a maior que indica o positivo e a menorzinha aqui lá de baixo indica o terminal negativo aí dessa bateria, tá? O fio, vou fazer sempre em 90 graus, tá? Veja que eu estou fazendo esse ângulo aqui, ó. Feito um joelho bem retinho ali, certo? Vamos colocar aqui a chave. A chave, se a chave estiver aberta, você coloca desse jeito, né? Ou se ela estiver fechada, você coloca isso aqui, ó, uma barrinha aqui em cima, fechando o caminho ali, tá? Vamos deixar ela fechada ali por enquanto. Novamente 90 graus, e aqui eu faço aquele zigue-zague para indicar que é uma resistência. E aqui a gente fecha o circuito. Então vai ficar mais ou menos desse jeito aí. Então aqui eu chamo de R, né, por exemplo, aqui eu chamo de R, a fonte, e essa chave aqui a gente chama de S. Se o circuito estiver aberto, eu posso abrir aqui a nossa chavinha e deixar desse jeito. Então sempre que você for desenhar, tenta desenhar desse jeito. Por que eu estou chamando a atenção? Porque tem gente que vai desenhar isso aqui, aí faz isso aqui, ó, pega isso aqui e faz aqui, né? A bateria faz de qualquer jeito, né? Às vezes faz um espaço bem grandão, né? Tem uns que eu vejo aí que o pessoal faz um traço aqui, faz outro traço cá embaixo, né? E fala que aquilo é a bateria, né? E vai fazendo as coisas mais ou menos assim, né? E aí você vê que desmancha totalmente aí a ideia do circuito ali, né? Então, tem gente que é desleixado. Então, não seja desleixado não, faz a coisa direitinho. Mas essa representação de diagrama esquemático não é a única que existe, tá? Existem outras formas de representar também os circuitos. Vamos passando aqui, né? Então, aliás, voltando aqui, né? Dentro do diagrama esquemático, você pode representar muitas coisas aí, né? Diversos símbolos. Aqui a gente já colocou 3, né? Bateria, uma chave e a carga, né? Que é a resistência. Mas tem outros símbolos que você pode colocar. Então, se você quiser usar um amperímetro, tem esse símbolozinho que está aparecendo aqui, ó. Quiser usar uma antena, tem isso aqui. É que está em ordem alfabética, né? Transistor, fone de ouvido, indutor, né? Não está em ordem alfabética não, porque esse massa não está em ordem alfabética não. E tem esse símbolo aqui também que é bastante utilizado, né? Que é o símbolo de massa, a nossa referência, tá? Por exemplo, aqui eu poderia colocar aqui, ó. Nossa referência vai ser esses 3 tracinhos, um maior, um pouquinho menor e outro de baixo menorzinho ainda. Então, esse aqui vai indicar a nossa referência, que a gente vai chamar também de 0 volt, em muitas situações aí, que é a nossa referência de tensão e do circuito. A gente vai comentar isso aí ao longo da disciplina. Então tem muita coisa aqui, você não precisa aprender tudo isso, decorar isso aqui tudo, tá? À medida que as disciplinas forem acontecendo, né? Primeiro, Eletro 1, eu vou apresentar alguns símbolos para vocês, aí Eletro 2, Eletro 3, outros professores vão apresentar outros símbolos para vocês, tá? Então, isso aqui você vai ganhando com o tempo, não precisa tentar decorar tudo de vez, não. E tem um monte de símbolo. Esses símbolos, eles são usados, tá? Em placas de circuito impresso, como essas aqui, ó. Então, por exemplo, assim, são as letras, na verdade, que eu quero chamar a atenção aqui para vocês. Então, a letra R, a gente vai usar sempre para representar resistores, tá? Sempre em eletricidade, onde tiver um R maiúsculo, é um resistor. O C vai ser um capacitor, que a gente não vai ver aqui agora, mas vamos ver só o que a gente tem aqui, ó. É só o R mesmo. Então, sempre que tiver um Rzão, ele representa resistor. E aqui, por exemplo, nessa placa, não dá para ver aqui, né? Não sei se... Deixa eu ver se eu aumento o zoom aqui. Aqui, não sei se dá para ver, tem R31 aqui, ó. Aqui tem R33, R32 aqui, ó. Então, essas letras aí, elas indicam para... É uma convenção, né, digamos, universal aí que a gente usa para indicar resistores. No caso, o R, né? O D para diodo, o T para transformador, Q para transistor. Então, já existe essa nomenclatura universal. Então, sempre que a gente estiver fazendo nossos cálculos, ou estiver representando no diagrama esquemático, como foi o caso que a gente colocou aqui em cima, olha aqui, como a gente colocou aqui, esse Rzão representa sempre a resistência, tá? Assim como esse S vai representar aí nesse caso está representando a chave, né?
E esse E está representando aqui a fonte de tensão. Vamos continuar. Então, aqui a gente tem outro exemplo de diagrama esquemático, né? Esse é um pouquinho mais elaborado do que o que a gente apresentou antes. Esse aqui já tem outros componentes. Por quê? Porque a funcionalidade dele é maior, tá? Ele faz mais coisas do que aquele circuitinho mais básico que eu mostrei para vocês, do que esse aqui é. Esse aqui só tem uma fonte, uma chave e uma carga. Ele realiza determinado tipo de trabalho. Esse aqui realiza outro tipo de trabalho, tá? Nesse caso aqui é um circuito receptor, né, de rádio, tá? Então aqui na entrada você tem uma antena, tá? Aí aqui tem um circuito, como é que é o nome aqui? Para sintonização, né? Para fazer a sintonia. E aí você vai ter alguns estágios aqui de amplificação e de retirada aqui da informação, até chegar aqui na saída que vai para os fones de ouvido, tá? Então esse aqui é um circuito para captar sinal de rádio. Professor? Oi. Essa massa seria o quê? Massa é a referência do circuito, tá? Então, é como eu coloquei aqui, ó. Essa referência, ela vai dizer para a gente onde é que é o ponto 0 volt da gente. Por exemplo, se a gente disser que tem 12 volts aqui, por exemplo, esse 12 volts é sempre em relação a alguém. Nesse caso aqui vai ser em relação à nossa referência, em relação à massa, tá? E vai ter dois símbolos para essa massa, tá? Vai ter esse símbolo aí, né? Que a gente acabou de colocar. E vai ter esse outro símbolo aqui também. Geralmente as massas, tá? Esse tipo de símbolo aqui vai indicar que a referência é ligada à carcaça do circuito, tá? Por exemplo, se fosse um carro, a massa seria a própria lataria do carro. Se fosse um computador daqueles antigos, né, desses desktops, né, que são maiores no notebook, ele é ligado onde? Ele é ligado na carcaça, naquela parte de lata lá do equipamento, tá? E quando a gente usa esse outro símbolo aqui, certo? Geralmente essa referência aqui vai ser uma referência ou da própria fonte, que o negativo da fonte, né, ligado só ao circuito, sem ligar a carcaça do todo, ou ligado a um terra externo também, a uma referência externa, que a gente vai chamar de terra também. Então, geralmente tem essas duas possibilidades de representar. Mas, no fundo, é o seguinte, é como se você tivesse um equipamento aqui, tá? Você tem um equipamento, você pegasse um fio grudado, né, parafusasse um fio aqui na carcaça dele, pegasse um pedaço de fio e levasse isso aqui para uma haste de terra, tá? Que é aqui está o chão, vamos supor, e estaria aterrado. Então, isso aqui acaba sendo a referência do circuito. E aí vai ter dois papéis para essa haste aqui. Ela vai ter o papel de dar referência de tensão para o circuito e vai ter também o papel de proteção. Vai ter essas duas funcionalidades aí. No caso da gente aqui, a gente não vai preocupar com a proteção, vai preocupar apenas com a referência do circuito. Não sei se você atendi aí a tua pergunta aí. Ah, não entendi. Bom, então vamos continuar aqui. O mesmo circuito, tá? Ele pode ser representado tanto com diagrama esquemático, mas pode ser representado também por diagrama de bloco. Então, tem situações que você não quer entrar em detalhe de como é que está o circuito, você só quer saber a função de cada parte do circuito. Então, você descreve isso em diagrama de bloco. Então, você vai ter um estágio ali que é misturador, outro estágio que é amplificador de FI1, o circuito amplificador, e vai avançando. Então, de acordo com as funções que você quer para o seu circuito. Então, veja que esse tipo de esquema aqui, ele apresenta as coisas em partes, tá? Mas não apresenta o detalhe, o que está acontecendo. Essa representação que acontece aqui é o mesmo circuito anterior. Então, aquele circuito anterior, ele tem as divisões dele aqui, só que não está perceptível, mas está mostrando os detalhes. E no outro mostra as divisões, mas não mostra os detalhes. Então, vai ter situações que o diagrama esquemático é bacana para representar o que você quer, mas tem situações que ele mostra coisa demais ou não dá as informações que você quer e você coloca ele em forma de diagrama de bloco, tá? Então, às vezes, é mais interessante você ler dessa forma aqui, ó. Então, essa aqui é outra alternativa que a gente tem. Então, além do diagrama esquemático, a gente pode usar também diagrama de bloco. Dependendo da situação também, você pode usar um tipo de diagrama conhecido como diagrama unifilar, tá? Que é isso que está aparecendo na tela aí. Então, no diagrama unifilar,
a gente vai aparecer o quê? Vai aparecer caminhos aqui, ó, nesse que está aparecendo de azul. Esses caminhos aqui representam é o caminho, na verdade, né? Como é um eletroduto que liga, vamos supor, essa caixinha aqui, né, que está no ponto de luz aqui do teto, até outra caixinha lá, que é ponto de luz de teto, e aqui esses tracinhos em pretos aqui vão indicar quais condutores estão passando dentro desse eletroduto, dessa parte em azul aqui, ó, dentro desse canhão. Imagina que é um cano, né, desses que tá dentro da casa da gente, que pega a fiação, leva do interruptor para a tomada, por exemplo. Na verdade, o interruptor está aqui. Isso, eletroduto está aqui. E aí você vai levar aqui para o ponto de luz, está no teto. Então você vai passar quantos fios ali? Nesse caso, está passando 2 fios, ó, uma fase e um neutro, tá? Ou uma fase e um retorno. Então vai ter esse tipo de representação também. Vocês vão ver isso lá em IEP, tá? Vocês vão aprender como é que usa isso. E lá em projetos elétricos 1 e 2, lá na frente, vocês vão aprender a projetar isso aqui também. Primeiro vocês vão entender como é que funciona a lógica aqui, né, em IEP. Depois vocês vão lá para frente, vocês vão fazer os projetos de vocês. Então, essa é mais uma forma que a gente tem de representar. Então, se eu fosse usar um diagrama esquemático aqui, ficaria meio difícil de representar isso, ficaria meio chato, não ficaria uma boa representação, né? Não conseguiria colocar as informações de forma clara. Se eu fosse usar o diagrama em blocos, também não ficaria bacana eu tentar representar isso aqui em diagrama de blocos. E aí o diagrama de filar é o que melhor resolve essa situação para a gente. Então você vai ver que cada um tem sua aplicação. Uns é melhor em um lado, outros é melhor no outro. Cada um tem sua aplicação. Existe também o diagrama multifilar. O diagrama multifilar, e como o próprio nome diz, é multifilar. São múltiplos fios, tá? O outro era unifilar, é como se fosse um fio, né? Um só caminho, na verdade. E esse aqui são múltiplos, né? Caminhos múltiplos. Então você vê que vai aparecer aqui a representação da fase, do neutro, da proteção, e que vai indicar fio por fio onde é que cada fio está ligado, tá? Cada fio onde é que está ligado de forma explícita. Então com esse diagrama aqui, você detalha bastante a informação de como é que você vai fazer uma ligação, por exemplo, ligação aqui de 2 lâmpadas, né? Em interruptor de 2 teclas. Só que aqui também fica muito carregado de informação. Se você tentar fazer esse diagrama multifilar nessa situação aqui anterior, ficaria muita informação aqui, ficaria cheio de desenho, cheio de coisa aqui, e fica pouco produtivo, né? Você tentar ler aquilo ou escrever, ou tentar fazer aquilo. Então é melhor. Tem situações que o diagrama unifilar é melhor, né? Mas tem situações que o diagrama multifilar vai ser melhor. Aí depende da situação. O que você quer fazer. E temos também os diagramas, né? Como os utilizados em painéis de carro, né, e outros equipamentos também, que eles misturam um pouco aí de diagrama multifilar com a questão do diagrama em blocos, tá? Então você tem aqui um diagrama como se fosse um bloco, né, painel de instrumentos, por exemplo. Aí tem alguns pinos aqui, algumas saídas, e ele indica aqui um caminho do fio, ó, ligando esse fio aqui, esse pino 4 desse painel de instrumento vai ligar aqui nesse pino 2 do sensor de velocidade, por exemplo. E vai fazendo esses caminhos aí, ó, indicando ali explicitamente, né? Só que aí ele está misturando, né? Misturando um pouco de cada coisa aí. Então essa aqui é uma outra forma também de representar. Aí no caso utiliza esse tipo aí mais porque são conectores, né, professor, tá ligado? Assim, aqui tem conectores interligados, mas às vezes você não tem conector também, tá? Por exemplo, você olha pela... Deixa eu ver. Assim, já tem que ser conector, né, na maioria dos casos. E quando é um carro armengado ou coisa assim, o pessoal acaba pegando, né, um fio, por exemplo. O cara quer saber, por exemplo, eu preciso da informação vou pegar aqui, esse branco e azul aqui, ó. Eu não sei nem que informação tá aqui que ele não deixou explícito, né? Deixa eu ver se tem alguma explícita aqui. Aqui, antena do imobilizador aqui, ó. Então o cara vem aqui, ó. VD, né? Esse VD significa verde, e ele vem para cá, para esse azul aqui, no caso, né? Verde e azul, e outro é azul e verde. Então o cara precisa dessa informação em algum outro ponto do carro, ele pega de algum desses pontos aqui, tá? Ou então, igual você falou também, a questão do conector também é correta aí. É isso que eu falo, porque aí no caso o correto ter no carro novo não é se você fazer emenda de fios, é apenas você conectar de um ponto ao outro para fazer a ligação, né?
Mas assim, pra instalação de som, por exemplo, o pessoal, para não perder o conector novo, né, ele acaba fazendo, ele tem um conector diferente, e ele acaba fazendo as emendas tudo em cima, antes do conector novo, do conector original, na verdade, para encaixar no fundo do seu somzinho novo lá, porque ele não perde o conector original, né? O pessoal acaba fazendo isso na instalação de som. Que às vezes o conector não é compatível. Por exemplo, o carro não veio com som original, mas ele tem um conector lá, preparação para receber, né, o som original. E aí o cara vai instalar um outro que não é original. E aí acaba tendo que fazer isso. Mas enfim, a ideia é essa aí. É só saber mesmo que você tem um diagrama de blocos, tem a fiação, e detalhe aqui, essas fiações todas representadas por cores, tá? Então veja que tem que ter as letrinhas, e é LR/M, onde está o mouse ali, MR, né? Então isso significa o quê? Laranja e marrom, tá? Então vai ter um fio lá que é laranja com um tracinho marrom. Então esse fio ali que equivale a esse 32 aí da central para o 13 aí do painel de instrumentos, ó. Comunica um com o outro aí. É a mesma coisa para o som, então o som também já tem as suas cores padrões lá, né? Aqui instalação de carro. Aqui a gente tem um diagrama unifilar, né? Só que a diferença desse aqui é que ele é de uma residência, então vejam que ele tem mais informações aqui do que aquele primeirinho que eu mostrei para vocês. Esse primeirinho aqui, esse aqui é só um cômodo, né? Esse espaço aqui, vocês vão ver lá quando tiver o retorno presencial, né? Vocês vão ver lá no laboratório de IEP. Então tem um laboratório lá que tem exatamente isso aqui, tá? Eu copiei lá a distância, copiei tudo e coloquei e fiz essa instalação aqui para colocar aqui na aula, né? Mas aqui é só um ambiente, então aqui você vai ver que aqui é só um ambiente, como se fosse um banheiro, coisa assim, um negócio bem pequenininho. E esse aqui não, esse aqui já é uma casa inteira. Então você já tem uma casa toda, então vai ter vários tracinhos aí, né? Vários símbolos que vocês vão conhecer depois. Então é isso. Então, com isso aqui a gente fecha essa parte do como é que é o nome disso aqui que eu chamei? Dos padrões elétricos, né? Então você conheceu os padrões utilizados tanto na simbologia, tá? Quanto na parte de fazer conta, quanto da questão elétrica mesmo, lá que a gente comentou aí das unidades de potência e dessas coisas. Então, isso aqui são os padrões utilizados em eletricidade. Alguém tem alguma dúvida nessa parte, antes que a gente continue aí no próximo assunto? Tá tranquilo. Tá tranquilo também. Beleza. Então, vou abrir a próxima aqui, tá? Vamos começar agora a falar da lei de Ohm, tá? Cadê? Aqui. Aula 1. Slides, aula 3. Então, vamos para a nossa aula 3. Está um pouco atrasado aí, mas... F11. Então, pronto. Então, depois de toda essa preparação que a gente teve aí com as aulas anteriores, vamos falar um pouquinho sobre essa lei de Ohm. Então, o que a gente tem? A gente tem, se a gente tiver um circuito, vamos pegar esse desenho que eu já tinha feito aqui. Apagar algumas coisinhas aqui para clarear. Então, se a gente pegar esse circuito do jeito que está aqui, ó, a gente tem o quê? A gente tem uma chave, uma fonte, aliás, aqui, né? Temos uma fonte de tensão. Do lado de cá temos uma carga. Temos fio ligando uma a outra aí, né? Ligando mais ou menos aí, né? Parcialmente aí a carga, a fonte até a carga. São esses fios aí. E aqui no meio do caminho temos uma chave. E essa chave está aberta, tá? Do jeito que ela está aqui em aberto, não vai acontecer nada, tá? Então, o que pode, na verdade, o que vai acontecer aqui, né? Na verdade, tem uma coisa acontecendo. A gente tem aqui, desse lado, a gente tem excesso de elétrons na fonte, desse lado de cima que a gente tem falta de elétrons. Então, essa falta de elétrons aqui, ó, ela vai se manifestar aqui e vai chegar aqui até a chave, tá? Esse potencial elétrico que está aqui em cima, que é o potencial positivo, ele vai chegar ali até aquele pontozinho lá, do terminalzinho, o cantinho daquela chavezinha que está aberta. Da mesma forma, esse terminal negativo, que é o excesso de elétrons, então esse potencial elétrico vai estar aqui embaixo, tá? Vai passar aqui pela carga, tá?
e vai estar na carga, nos dois terminais da carga, até chegar aqui, ó. Vai ficar desse jeito. E é o seguinte, lembra que quando a gente tem uma carga positiva, né, que ou seja, a falta de elétrons ali em algum material, e de outro a gente tem um excesso de elétrons, ou seja, carga positiva, esses dois caras aqui, eles tendem a se encontrar, né? No caso, o elétron tende a preencher aquele espaço ali, para no final resultar ali num corpo neutro, tá? Então esse cara vai se juntar com aquele, e aqui no final os dois estão neutros, ó. Quem deve quer ganhar elétron, e quem tem excesso de elétron quer perder o seu excesso de elétron. Então tá todo mundo aqui nessa eminência, tá? Os elétrons estão parados aqui, tá? Do jeito que tá ali, é tudo parado. Tá paradinho, não tem nada se movimentando não. E pronto, quando a gente fecha essa chave, né? Deixa eu apagar aqui a chave. E fechar. Então, essa coisa aqui deles se combinarem, que eu desenhei aqui em cima, começa a acontecer, tá? Começa a acontecer, então esses elétrons que estão aqui, eles vão começar a andar nesse sentido aqui, ó. Essa fileira de elétrons aqui, elas vão começar a andar nesse sentido, tá? E vão ocupando, digamos assim, esses espaços aí na fonte, né? Onde tá faltando elétrons. E aí vai neutralizando ali a fonte, né? Até chega um momento que essa quantidade de elétrons que está saindo negativo acaba, né? E aí a bateria aqui, no caso, se descarrega. Então esse caminho desses elétrons aqui, passando pela carga, até chegar lá, encontrar com a fonte, ao passar aqui pela carga, ele vai realizar trabalho aqui, ó. Realizar trabalho. Vamos supor que você já acendeu uma lâmpada, por exemplo, tá? Então alguma coisa vai acontecer aqui, ou aquecer algo. Então, deixa eu botar de outra cor aqui, ó. Então vai ter aqui a realização de trabalho. Enquanto a bateria não descarrega e a chave estiver fechada e estiver passando esse fluxo de elétrons aí, que a gente vai chamar isso de corrente elétrica, tá? Vai representar para essa letra I, a gente falou em outra aula, a gente vai ter essa realização de trabalho. E pode ser que por algum motivo você queira interromper isso, né? Já aqueceu o que você tinha de aquecer, ou iluminou o que tinha de iluminar, e você vem e abre aqui a chave. Uma vez que você abre a chave, então esse fluxo cessa, mas o potencial elétrico permanece aqui, ó. Igual estava na situação inicial. Então fica tudo positivo aqui em cima, os negativos tudo ali, só que a corrente aqui deixa de existir, assim como o brilho, o aquecimento que estava acontecendo lá. Então essa aqui vai ser a dinâmica aí de um circuito elétrico. Deu para entender? Tem alguma dúvida, hein? Tá tranquilo. Tá tranquilo, professor. Isso aí. Então, beleza. Então vamos lá. Então vamos ver como é que essas coisas agora se relacionam. Isso aqui que a gente falou. A gente falou em 3 coisas aqui. Além da chave, né? Que a gente ela não entra aqui nas equações, né? A chave é só para eu abrir, a gente comentou aí, para a gente saber quando inicia ou não o processo de realização do trabalho, né? Pelo circuito. Então ela não vai entrar nas equações, mas a gente falou de 3 variáveis aqui interessantes, ó. A primeira é a fonte, tá? Para realizar o trabalho, a gente vai ter que ter uma fonte, tá? Vamos ter que ter uma carga, que esse cara que é o elemento que de fato realiza o trabalho. Então isso aqui a fonte fornece energia para a realização do trabalho, e a carga é quem de fato realiza o trabalho. E aí, entre os dois aqui, a gente percebeu também que existia aqui uma corrente elétrica, tá? Quando a chave está fechada, né? Deixa eu fechar ela de novo aqui para ficar claro aí. Então, a gente tem aqui uma corrente elétrica. A gente apresentou aqui pela letra I. Essa corrente elétrica, ela também se relaciona. Essas 3 coisas aqui, elas se relacionam, tá? Tensão, corrente e resistência. Primeiro, a gente tem que lembrar o quê? Que a resistência, como o próprio nome diz, ela vai resistir à passagem da corrente. Então, vamos escrever aqui R, tá? Vamos escrever a corrente, né? Então, vamos escrever diferente, vamos escrever a relação de causa e efeito. Então, a corrente, tá? Ela é um efeito, tá? Corrente, ela é o efeito, certo? Efeito de quê? É o efeito da tensão sobre a resistência. Então, quem vai ser a causa desse efeito? A causa, tá? Vai ser a tensão. Então, tensão
vai ser a causa. E a resistência, onde é que ela entra aí nessa coisa de causa e efeito? Ela está justamente limitando aí o efeito, tá? Então, a gente vai dizer aqui que a resistência, tá? Resistência, ela vai ter uma relação aqui de oposição, tá? Ao efeito, oposição. Então, ela se opõe ao efeito. E matematicamente, como é que ficaria isso? Então, a gente teria a relação que a oposição, então, oposição é igual a causa, tá? Dividido pelo efeito. Pelo efeito. Então, você pode pensar em qualquer coisa que você estiver fazendo aí em sua vida, ou no seu trabalho, o que quer que seja. Tudo que você faz, tá? É uma causa, tá? E resulta de um efeito, né? Tem aquele negócio que planta vento, planta vento, colhe tempestade, né? Pronto. E como é que você faz para cessear os efeitos aí dessa sua causa? Você tem que colocar um elemento de oposição no meio do caminho aí, tá? Para poder amenizar aí os efeitos, certo? Então vai ser dessa forma. Então, se a gente pegar essas letrinhas que estão aqui em cima, E, I e R, vamos escrever aqui também como é que fica, ó. Então, a oposição é a resistência, então vou escrever aqui R, tá? É igual a causa, no caso, quem provoca tudo aí, quem é a causa da corrente elétrica é a tensão, tá? Nesse caso, estou chamando de E. E vou dividir pelo efeito. O efeito que a gente teve ali foi a corrente elétrica quando o circuito é fechado, né? Então, vou colocar aqui embaixo o I. Então, essa daqui, tá? Vai ser a equação. Essa equação, na verdade, foi descoberta, né, por um sujeito chamado aí George Simon Ohm, tá? Que é o último sobrenome dele. Então, essa lei aqui, a gente vai chamar isso aqui de primeira, tá? Lei de Ohm. A gente vai chamar dessa forma aí, primeira lei de Ohm. E esse Ohm, tá? É aquela mesma coisa que a gente chegou a falar em outra aula, né? Esse nome Ohm vai ser a unidade, né, de resistência elétrica. Então, sempre que tiver uma resistência, a unidade dele vai ser dada em ômega, né? Aquele símbolozinho ômega que a gente falou aí, que a gente chama também de ohm, né? De lei ohm. E por que deram esse nome de ohm? Justamente para a resistência elétrica. Porque esse cara aqui, esse George Simon Ohm, ele estava fazendo estudos sobre o comportamento da resistência dos materiais, né? Como é que os materiais se resistiam aí à passagem da corrente, né? Essa coisa de causa e efeito. E ele chegou a duas leis. Uma primeira lei é essa, e vamos ter depois aí uma segunda lei de Ohm também, que vai ser escrita em função da resistência. Ou seja, a resistência pode ser outra coisa aí também. Tem alguma dúvida até esse ponto? Tranquilo. Professor, só uma pergunta. Sim. Essa resistência aí, no caso, seria uma lâmpada, correto? Ela pode ser uma lâmpada, tá? A resistência. Sim. A gente pode ter aqui o que de exemplo de resistência? Temos aqui a lâmpada elétrica, né? Aquela lâmpada incandescente, por exemplo. Se você vê o filamento que é a resistência, uma resistência de chuveiro também, né? É uma resistência. E aí você vai ter componentes elétricos também. Eu tenho uns ali na gavetinha ali. Se for preciso, eu pego para mostrar para vocês. Que eles também fazem o papel de resistência, que é aqueles que eu mostrei também aqui no slide. Deixa eu pegar outro slide aqui. Deixa eu ver se eu subi aqui. Eu mostrei aqui. Cadê? Aqui, ó. Tem esses elementozinhos que aparecem aqui, coloridinhos, que são resistências também, tá? Então faz o papel daquele cara lá também. Na verdade, é qualquer tipo de material que se opõe à passagem da corrente. Esses aqui são produzidos já para ter um valor específico de corrente, assim como a do chuveiro, como a da lâmpada, produzido para ter um valor inteiro. Mas qualquer material, na verdade, ele se opõe à passagem da corrente elétrica. E alguns são capazes de transmitir a corrente sem se destruir, outros ao transmitir a corrente passar por ele se destrói. E a gente vai separar esses materiais em condutores e bons condutores, né? E nada bons condutores, vamos supor. Acho que a palavra é isolante, a pessoa chama de isolante, mas na verdade não é isolante, é porque ele se destrói ao conduzir, mas todos conduzem. Tá? Então, isso aqui seriam alguns exemplos, tá? A resistência do chuveiro, a resistência da lâmpada, a resistência aí
daquela bichinha de... Como é que é o nome? Que assa pão. A gente esquenta o pão lá na grill, né? Acho que é grill o nome. Chapa. Grill. A chapa, né? Grill. Tá? Então, por exemplo, isso aí tudo são exemplos de resistência. No próprio celular de vocês, do computador de vocês aí que vocês estão utilizando, tem várias resistências aí, tá? Certamente que ela tem a função dela, não está trabalhando sozinha, igual o exemplo desse circuito aqui que eu coloquei para vocês, mas ela tem alguma função lá também de limitar a corrente, tá? E outras características que a gente vai ver depois aqui ao longo da disciplina também. Entendido aí? Ok, Tranquilo. Pronto. Então, deixa eu ver o slide aqui, se eu esqueci alguma coisa. Fala, pode dizer. Mármore é isolante ou condutor? Bom condutor? Não. Ele, na verdade, ele vai ser um péssimo condutor, né? Mas todo material ele é condutor, como eu falei. Vamos supor que, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, de condutores e isolante. Vamos pegar algum material aqui, pegar um pedaço de uma barra de ferro, por exemplo, tá? Isso aqui você imagina aqui que é uma barra de ferro. Se a gente pegar uma fonte de tensão, vou pegar aqui uma bateria, né? Ligar aqui de um lado desse ferro e ligar do outro aqui. Então, o ferro, ele vai ser um material, ele é um bom condutor ou um mau condutor? Pelo que vocês sabem. Bom condutor, né, professor? Um bom condutor. É um bom condutor de eletricidade. Lembra o seguinte, todo material bom condutor de eletricidade, ele também é um bom condutor de calor, tá? Se você pegar um foguinho e colocar no cantinho do ferro, logo o ferro absorve todo aquele calor, né? Distribui direitinho ali ao longo dele. Então, essa é uma das características dele. Então, ele vai ser um bom condutor de corrente. Mas vamos tirar esse pedaço de ferro aqui, vamos colocar o mármore que o rapaz que falou aí, ó. Mármore, né? Pronto, eu tirei um pedaço de ferro e coloquei um pedaço de mármore do mesmo tamanho do ferro. E aí, essa corrente vai passar tranquilamente aí? Não. Ela passa, mas não passa tranquilamente, né? Passa dispersa, né? Aí depende, né? Aí vai depender de quê? Vai depender de lembra que é o seguinte... De quem? Intensidade? Né? Intensidade de quem? A intensidade da tensão, da corrente. Isso, vai depender das duas grandezas. Vamos voltar para a nossa conversinha aqui, ó. Lembra que a corrente, tá? Ela depende de quê? Ela é um efeito, ela depende da causa e depende da oposição, certo? Então, a causa é quem? A causa é a fonte de tensão. Então, depende dessa fonte de corrente. E aí, o mármore ele vai ter uma matéria, ele vai ser a oposição, né? A passagem da corrente. Ele vai oferecer uma alta resistência, uma alta oposição a essa passagem da corrente. Só que mesmo essa alta oposição dele, ela pode ser vencida pelo quê? Por uma altíssima também aqui, ó, causa, tá? Altíssima tensão. Por exemplo, vamos supor que esse pedaço de mármore aqui tenha, sei lá, 30 centímetros, tá? Seja um pedaço de 30 centímetros por, sei lá quanto aqui, por 5 centímetros. 5, por exemplo, só um exemplo. Então vamos pensar aqui, quando eu coloco esse terminal, que se eu colocar uma tensão aqui de 12 volts e ligar um terminal aqui de um lado do mármore, outro terminal do outro lado do mármore, certamente que não vai passar corrente, né? Ou se passar é minúsculinha lá que ninguém nem vai perceber. Acho que não vai passar nada, porque o mármore ele tem realmente alta possibilidade de uma alta oposição à passagem da corrente. Só que você vai começar a multiplicar, você vai começar a aumentar isso aqui. Você aumenta aqui agora para 120 volts. Vai passar? Provavelmente não. Aí você aumenta para 1.200 volts. Vai passar? Talvez não. Aí você aumenta para 12.000 volts. Vai passar? Pode ser que passe, tá? Pode ser que passe. Pode ser até que ela passe pelo ar aqui. Talvez passar pelo ar aqui por fora seja mais fácil do que passar pelo próprio mármore, tá? Aí depende. Depende das condições atmosféricas aqui, né? Se vai estar chovendo, se vai estar úmido, como é que vai ser. Mas é o seguinte... Por indução, né, professor? Oi? Por indução? Não é indução, não. Aqui não é por indução, não. Aqui é o mesmo princípio do raio que a gente falou aquele dia lá. Lembra do raio que a gente falou? Ele passa pelo ar mesmo. Então aqui vai ter um potencial bem alto de um lado, um potencial bem alto do outro, e aqui é ar no meio, vai passar pelo ar mesmo. Vai saltar aí. Isso. E aí pronto, à medida que você vai aumentando isso aqui, aumentando a causa, tá? Chega um momento que esse mármore, ele pode ser que ele conduza, tá? Não vou dizer que vai conduzir, mas pode ser que ele conduza, dependendo da tensão, dependendo do tamanho do mármore, etc. Dependendo de muitas coisas. E pode ser que aconteça alguma situação que ele conduza. Certamente que se ele conduzir, tá?
Se passar corrente por ele, for uma corrente significativa, ele vai se destruir, tá? Ele vai rachar todo, ele vai quebrar e vai se destruir. Então, por isso que a gente vai dizer que ele não é um bom condutor, tá? Por quê? Porque ele não consegue sustentar a passagem da corrente elétrica. Se fosse o ferro, por exemplo, o ferro seria capaz de sustentar a passagem da corrente elétrica durante algum momento aí, né? Depende da intensidade também, né? Se for muito alto, ele vai derreter. Você pode derreter, mas vamos supor que seja em níveis aceitáveis aí, ele vai sustentar a passagem da corrente até certo ponto aí, sem se destruir. Então, o bom condutor, ele vai ter essa característica de manter, né, se preservar aí com a relação à passagem da corrente. O mau condutor não, ele vai evitar ao máximo, vai servir de oposição bastante forte para a passagem da corrente, e se passar a corrente, provavelmente ele vai queimar, torrar, se destruir. Um exemplo disso, voltando à questão da tempestade, é a própria árvore na tempestade. Vocês vamos pegar aqui uma árvorezinha, tá? Então imagina que essa árvore aqui está numa tempestade, né? E aí acontece, a árvore, ela é o quê? Ela é isolante ou uma boa condutora ou uma condutora aí? Ela é uma boa condutora. Uma boa árvore? Isolante. A árvore não, a madeira, você pega um pedaço de madeira, será que conduz tranquilo? É boa condutora, eu acho. Você pega um pedaço de madeira, só pega o tronco da árvore e coloca a eletricidade lá. É isolante. Ela vai passar facinho? Não. Não passa fácil não, tá? Ela não passa fácil. Ela queima quando é atingida por um raio. Isso, é Ela isso consegue ser atraída por causa da altura. Nem isolante. Fica É mais uma má próximo. condutora. É o que alguém falou aí, que ela vai se queimar aqui, tá? Vamos chegar nesse aí, ó. Se cair um raio aqui nessa árvore, o que acontece com ela, tá? Então, vamos supor que caia um raio. Quando o raio cair na árvore, a corrente vai ser obrigada a passar pela árvore, tá? E chegar até o solo. Se a corrente passa pela árvore, aqui é uma corrente bem alta, tá? Lembra que um raio é bastante poderoso nesse sentido. A árvore ela não vai conseguir sustentar a passagem da corrente. Ela vai fazer o quê? Ela vai quebrar, lascar, vai acontecer algum pedaço aqui, vai soltar algum pedaço dela, tá? Que ela não consegue sustentar a passagem da corrente. Então, por isso, ela não é uma boa condutora, tá? Mas ela foi obrigada a conduzir. E quando ela conduziu, ela se destruiu, tá? A mesma coisa a pele da gente, tá? Então, se a gente tivesse uma pessoa aqui, tá? A pessoa ali, a pele é um bom condutor? Não, tá? Não vai ser um bom condutor. Mas se cair um raio, por exemplo, um choque muito forte que a pessoa tomar, de uma tensão muito alta, passar uma corrente pela pessoa, essa corrente elétrica vai torrar, por exemplo, queimar a pele da pessoa, ou internamente também, né? Dependendo de onde ela passa. Então, por conta disso. Porque não é uma boa condutora. Fala. O que diferencia o bom condutor do mau condutor é a capacidade de segurar a carga. Não é nem segurar, é de ele permitir a passagem da corrente, tá? Sem se destruir, sem se abalar com isso, sem ser afetado por isso. Certamente que tem intensidade, né? Para cada material vai ter intensidade. Por exemplo, um pedaço de fio de cobre de 1,5, né? Ele vai ter a limitação de corrente que é menor do que um fio de cobre, por exemplo, de 2,5 milímetros quadrado, tá? Ele vai ter outra, aí vai entrar a segunda lei de Ohm também na história. A gente só estava tentando falar que só na primeira. Sem entrar no material aí, que é a segunda lei de Ohm. Tá? Mas é isso, ele vai conseguir manter a passagem, vamos supor que seja dos limites dele, ele vai conseguir manter aquela corrente ali fluindo, belezinha, né? Não vai se opor à passagem da corrente, a oposição vai ser mínima. Então, talvez seja essa aí a pergunta, a resposta à pergunta de quem falou por último aí, né? Ou seja, a oposição, um bom condutor, a oposição dele vai ser mínima e ele vai ser capaz ele não vai se destruir por conta disso. O mau condutor, ou isolante no caso, a oposição dele vai ser bem alta, tá? A passagem da corrente elétrica, e quando ele conduzir, dependendo dos níveis, ele vai se destruir. Mas no fundo todo mundo conduz, tá? A questão é essa. Todo mundo conduz, só depende de quem? Depende da intensidade da corrente, da tensão que estiver sendo imposta lá sobre ele. Tá? Professor, na aula passada o senhor falou sobre essa questão dos raios. Sim. E dele romper o ar com a terra, que na verdade era equilíbrio, a busca do equilíbrio. Sim. Entre os elétrons, né, com os prótons, o ponto negativo, e a terra como negativa. E aí esse raio, ele sairia, na verdade,
da Terra em direção ao alto para se equilibrar e não o raio que caía sobre a Terra. Como é que funcionaria nessa questão da árvore, da pessoa e do para-raio? Porque geralmente a gente tem a ideia de que o raio vem de cima para baixo, né? Assim, se eles passam. A diferença aqui, por exemplo, nesse exemplo que eu estou colocando, é só o sentido, né? Se a corrente estiver subindo ou se ela estiver descendo, ela está passando pela árvore. Se ela passou, ou pela pessoa, nesse caso, né, ou subindo ou descendo, o problema é passar pela pessoa ou pela árvore. Se passou por um pelo outro, vai se destruir, tá? E a questão do para-raio, que você colocou aí, o para-raio é o quê? É só um ponto que o pessoal coloca lá, na verdade, né? Vamos colocar aqui um para-raio bem feio aqui, tá? Então, deixa eu subir um pouco, peraí. Aqui tem um pontinho do para-raio lá. É o quê? Um fio que está ligado lá em cima, ligado diretamente no solo aqui, tá? Para quê? Para quando o potencial elétrico lá em cima estiver bem naquela situação que a gente comentou aquele dia lá, bem carregado, né? Ele vai induzir nas cargas aqui embaixo, né? Induzir cargas aqui embaixo. Então, essas cargas estariam aqui nas árvores, nas pessoas e nos imóveis, tudo que tiver em contato com o chão. Então ele vai estar também aqui no próprio fio, ó. Esse fiozinho aqui também vai estar carregado aqui até lá em cima. Então, esse positivo vai chegar logo lá em cima. Então significa o seguinte, que se essas descargas que estão aqui quiser encontrar um local para se equilibrarem, né? Então ela vai fazer o que? Ela vai fazer esse caminho logo aqui que está mais curtinho, ó, do que vir para a árvore, por exemplo, ou vir para as pessoas que estão lá embaixo. Então ela tem essa esperteza dela aí de querer o caminho mais rápido, mais curto, né, mais direto, mais fácil. E aí ela vai acabar pegando esse caminho aqui mais fácil, tá? Então você está só disponibilizando ali um ponto mais fácil para ela fluir e para evitar que ela flua para as pessoas, né? Ou o que mais que tiver embaixo aí daquela região. Era isso que você perguntou ou não? Foi isso, porque a gente tem a dimensão de que o raio vem de cima para baixo, tipo, essa resistência ela é mais fácil da gente reconhecer, né, esse ponto mais alto, mas quando é de baixo para cima, aí, de certa maneira, é uma dúvida como é que funcionaria. No caso, não sei se o termo correto seria indução, né? Não é indução, não. Indução é outra coisa. Indução é outra coisa, mas só para se referir a passagem da corrente, seja do raio, do que for por esses elementos. Na verdade, o raio é uma descarga, né? É uma descarga elétrica. Você tem as cargas aqui, né? Ela está justamente descarregando no outro corpo, né? De um local para o outro. E ela passa pelo ar no meio desse processo. Por isso que chama de descargas atmosféricas também, né? O pessoal chama aí desse nome bonito. Então aqui tem um corpo carregado, um corpo está carregado, o outro está descarregado e um vai descarregar do outro. E aí essa passagem se dá pelo ar e a gente enxerga isso aí na questão do raio, né? É isso aí. Certo. Então é o seguinte, deixa eu dar só uma olhadinha no slide aqui, que nosso tempo já está acabando, né? 2 minutinhos. Então, eu falei mais ou menos da lei de Ohm, falei essa relação da causa e efeito, né? O efeito vai ser a causa sobre a oposição, ou a gente vai ver aqui que tem várias formas. Esse aqui é o George Simon Ohm, tá? O cara que é o pai dessa lei aí, que chama da lei de Ohm. Então, esse cara aqui. E a gente vai ver, não vou falar agora não, na próxima aula a gente vai ver essas questões aqui, triângulo mágico e outras coisas. Então, quem quiser pode antecipar isso, pode ir no AVA, né? No AVA tem lá as videoaulas. Então, se você olhar aqui, cadê semana 4? Tem aqui uma aula já gravada lá, Lei de Ohm, então você já pode assistir. E tem também exercícios, tá? E sobre o que a gente falou também, terminou hoje, tem exercícios também. Deixa eu ver onde é que tá aqui, lista de exercício. Aqui, aula 4 e 5. Tem uma antes aqui que eu não lembro onde é que tá. Isso aqui, lista de exercício, aula 1, 2 e 3. Então, você já tem essa lista aqui também para vocês resolverem. Esse questionário aí, professor, é avaliativo, é? Ele era avaliativo, acho que tinha uma data para fazer, não tinha não? Esse questionário, e eu vou liberar agora o outro questionário para vocês. Porque eu tentei, acho que tem um tanto de chances, eu entrei, não sabia, quando eu fui tentar de novo, travou. O questionário 2, acho que já passou a data já.
É o 2, não, o 2 na verdade eu vou liberar ele para vocês agora, tá? Deixa eu até liberar aqui, ó. Oi, pessoal, eu já fiz o 2 já. O 2? Já. Como é que tu fez o 2 se tava fechado aqui? Deixa eu ver quando é que tava aberto aqui. Tava de julho a 21 de julho, eu deixei aberto. Eu abri no momento errado ele. O 2. Eu também já respondi ele também. Já. Mas eu vou abrir de novo aqui para quem... Tem alguém que não respondeu ele? Professor. Tem. Até o dia 4. Professor, você não consegue dar um prazo pro primeiro exercício, não? Oi? Você não consegue dar um novo prazo pro primeiro exercício, não? É porque o outro, professor, primeiro eu tentei, a alternativa foi, não deixou mais eu não conseguir responder o primeiro questionário. Mas é o seguinte, o questionário, se tem duas coisas que eu não consigo fazer aqui, tá? Eu só posso mexer na data deles. Quem tentou e já queimou às vezes, ele não deixa eu mudar porque alguém já fez, tá? Aí ele não deixa eu abrir mais a quantidade de chances e nem deixa eu também alterar questões, por exemplo, a resposta ou eu excluir questão nem nada porque alguém já fez. Então, uma vez se alguém fez lá, eu já fico limitado nessas duas possibilidades. Nem posso mudar a questão e nem posso aumentar as chances, tá? Deixa eu só ver por esse aqui. Esse aqui alguém já fez ele, não foi? Deixa eu ver. Cadê? Configuração, restrições nas tentativas. Aqui, ó. Forçar. Não é o outro, deixa eu olhar logo no outro. Vocês têm aula agora, na sequência? Não, professor. Não. É que eu vou gastar um minutinho que eu só ver aqui se tem como eu liberar aqui aparência, restrição, alternativas, mostrar mais 0 minutos. Não é isso, não é número de tentativas, opções, duração, nota, layout, comportamento das questões, revisão, aparência, casos decimais. Não, ele nem aparece, na verdade, ele apareceria aqui, ó, restrição na tentativa, apareceria quantas vezes a gente é permitido fazer o negócio. E aí não aparece, não. Como eu falei. A mesma coisa se eu tentar excluir alguma questão. Se lá no questionário tentar mexer numa questão, ele vai dizer que não posso excluir, porque alguém já fez. Tá? Então, o que eu posso fazer por esse questionário aqui é aumentar o tempo dele, tá? Eu posso colocar mais uns dias aqui. Hoje é dia 28, né? Vou colocar ele aqui até esse fim de semana. Vou colocar até dia 1º. Dia 1º, acho que o outro ali eu coloquei errado. Né? Dia 1º. Cá em cima, dia 1º de agosto. 1º de agosto. Tá? E o outro eu vou trocar ali também, que eu botei, acho que eu fui voltar a data dele. Eu não troquei o mês. Mas é isso, tá? Então, eu agradeço vocês aí. Quem quiser adiantar o lado pode ficar à vontade. Valeu e boa noite para vocês. Valeu, Boa noite, professor. Boa noite. Valeu, Boa noite. E a chamada não vai fazer não, professor? A chamada tá automática. Esse bichinho verde tá aparecendo aqui, ela a chamada. Tá. Então, beleza. Valeu. Valeu, pessoal. Boa noite, galera.